Pesquisa de mobilidade urbana divulgada nesta terça-feira em São Paulo mostra que a população tem usado menos transporte público na cidade. Outro dado preocupante é o aumento do uso do carro no último ano. Em um ano, o número de pessoas que usam o transporte público em São Paulo caiu. Em 2017, 65% dos paulistanos utilizavam em algum momento do dia um tipo de transporte coletivo como ônibus e metrô. Agora são 59%. O que é uma coisa grave, porque todas as recomendações que há em termos de mobilidade em cidades do mundo, sobretudo do porte de uma cidade como São Paulo, são de que a gente deve investir muito e facilitar e criar um ambiente para que o transporte coletivo, na verdade, prepondere, né? Porque dessa maneira é que você vai conseguir reduzir, de alguma maneira, os tempos de viagem e gerar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. De acordo com a pesquisa, o alerta fica por conta da quantidade de paulistanos que usam o veículo como principal meio de transporte. Houve um aumento na última pesquisa de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. A pesquisa feita entre setembro de 2017 e agosto de 2018 mostra que esse aumento tem relação com as pessoas que optaram pelo uso de aplicativos de transporte de passageiros, como Uber e 99. Por conta desse crescimento, o tempo médio do deslocamento dos paulistanos ainda continua muito alto. São 2 horas e 43 minutos por dia. Se for considerada só a Zona Sul, são 13 minutos a mais que a média da cidade. Com relação ao transporte público, o ônibus ainda é o mais utilizado, 43% dos moradores em média. Mas o número caiu 4 pontos percentuais em relação a 2017. O transporte é o 4º maior problema da capital paulista, apontado pelo estudo. Nas ruas, muita reclamação. Aumentar a frota e no caso do metrô, também acho que o metrô está sempre parando, então tem que ter mais uma manutenção maior para evitar tanto atraso, por problemas técnicos, né? Algumas partes de São Paulo ainda, tipo, para chegar daqui em Cotia, você não consegue chegar de metrô, a não ser de transporte intermunicipal. Isso daí já deveria ter há muito tempo. Olha, eu acho que precisa de mais, né? Porque como tem muita gente em São Paulo, eu acho que quanto mais transporte, melhor. Público, por exemplo, metrô, mais ônibus. Quanto mais, melhor, porque tem muita gente, né? Os paulistanos também avaliaram o estado dos 400 quilômetros de ciclovias. Quase metade avalia que falta manutenção dessas vias. Segundo o responsável pelos dados, muitos paulistanos ainda têm algum tipo de restrição na hora de usar a bicicleta. Tem que se resolver algumas questões para isso. Por exemplo, a questão da segurança. A questão da segurança é uma questão importante, que as pessoas dizem que não andam muitas vezes por segurança. Tem que haver uma questão da cultura das pessoas. Você tem que respeitar as bicicletas, os carros têm que respeitar. Você respeita, existe uma modulação que você respeita os mais frágeis. Você respeita em primeiro lugar o pedestre, logo em seguida quem está de bicicleta. E isso são culturas que nós temos que avançar dentro de uma cidade como São Paulo. Para os especialistas em mobilidade, o ideal numa metrópole com mais de 12 milhões de habitantes é a multimodalidade, a combinação de diferentes tipos de deslocamento. Um alerta para futuras políticas de transporte. Essa pesquisa traz a percepção da sociedade. O que ela está achando? Ela está dizendo que os transportes coletivos estão lotados, demoram muito no seu percurso e nós estamos esperando muito. É isso que a pesquisa está mostrando. O poder público pode avançar nisso, se ele investir na realidade no aumento dessa malha, no aumento dos corredores, na melhoria da qualidade do serviço, ele vai estar contribuindo para que as pessoas possam estar escolhendo o transporte coletivo.